centraliza ainda o poder nas mãos dela, como o pai dela fez, e ela tem, digamos assim, que ela expande e, na verdade, ela direciona forças para a expansão do comércio marítimo. Durante o período da Chatur, a gente tem, então, o crescimento de da questão burguesa. Por causa dessas reformas, o rei, quando ele reforma a igreja anglicana, ele expropria as terras da igreja católica e ele acaba, enfim, dividindo essas terras entre nobreza, etc. E isso é importantíssimo para essa época, porque é a partir daí que ocorre, então, a produção manufatureira, expansão de produtos e comércio. E a Elizabeth, ela cria aqueles atos e, enfim, direciona a expansão marítima já em seu clímax. E aí a gente consegue entender por que a burguesia, ela é então tão forte na Inglaterra, direção oposta que na França porque a nobreza também, a gente tem que lembrar que eu falei na Timala, a nobreza também ela se mete no meio desse comércio. Ela é uma nobreza não tão parasitária como na França. Vocês lembram que na França, acho que foi o Luquinhas que falou, que na França tem aquela questão de uma nobreza parasitária que vive em torno do rei. A gente lembra do rei Sol, que é o Luís XIV, então, que ele concede seus benesses à nobreza. Na Inglaterra isso não acontece tanto, os nobres se metem nessa coisa de comércio, enfim, né, de terras. Então, a seção burguesa é muito mais pronunciada na Inglaterra por esse motivo, e acho que é um dos motivos que acontece, então, a primeira Revolução Burguesa na Inglaterra. Então, a Elizabeth, ela morre no final no começo do século XVI. Ela, como a gente lembra, ela era uma rainha, digamos, virgem, né? Não necessariamente virgem, mas ela não se casou e então ela não deixou herdeiros, né? E a dinastia termina com a Elizabeth e começa a dinastia Stuart, que é o James Stuart, ele na verdade é primo de segundo grau da Elizabeth, e ele é o rei da Escócia naquele momento em que a Elizabeth morre. Então, ele, como o único possível herdeiro, ele assume então o trono da Inglaterra e da Escócia ao mesmo tempo. E aí a gente acontece a união das coroas nesse ponto. O reinado, então, do Jaime I, ele é um pouco conturbado. Ele já inicia o que seria o processo conturbado da dinastia Stuart frente à burguesia puritana. Ele tem conflitos com o parlamento, né? Essa questão da burguesia e da coroa, ela começa a partir daí. Ele tenta ainda implementar, como o Luís está fazendo na França, ele tenta implementar a questão do absolutismo pelo direito divino. Não sei se vocês lembram que o direito divino é uma das coisas fundamentais para a manutenção do absolutismo nos países onde isso acontece. E na França é o exemplo mais polido que a gente pode dizer do absolutismo. Então, o Stuart ele tenta fazer isso acontecer na Inglaterra, mas ele dá de cara com essa burguesia puritana que não sairia beneficiado, digamos assim, se isso acontecesse. A gente também tem a tentativa de aumento de impostos nessa época. Isso também acontece com os outros Stuart, de aumentar impostos sobre a questão comercial. Isso incomoda os burgueses britânicos, porque obviamente impostos não seriam benéficos para eles. Por que a partir de Jaime isso acontece e com Carlos I e Carlos II isso acontece? Porque eles têm um certo receio de serem ameaçados pela burguesia puritana nesse momento, porque eles detêm digamos assim, o poder econômico da Inglaterra. Enquanto ele, obviamente, tinha um poder político, eles, na verdade, e a nobreza e a coroa, eles tinham essa questão de manter o dinheiro por hereditariedade, enfim, arrendamento. Eles não tinham o dedo nesse comércio diretamente. Então,
sentia ameaçado por isso, e ele tentou colocar, então, o seu dedo no meio desse processo de comércio da burguesia puritana, e, obviamente, os puritanos não iam aceitar isso facilmente. O que mais que eu posso dizer sobre isso? Aumento de impostos e a formação dos monopólios estatais. Então, entra nessa questão do dedo da coroa no dinheiro dos comerciantes da burguesia puritana. Então, ali embaixo eu falei, grande parte da burguesia inglesa é puritana, e a luta muitas vezes se confundia com a luta religiosa. Eu acho que isso vai ser um percalço durante todo esse processo de revolucionário da dinastia, com os burgueses, enfim, é a questão do puritanismo, do calvinismo, enfim, com o catolicismo, possível catolicismo de alguns reis, ou apoio do catolicismo, ou a perseguição dos puritanos por reis católicos ou reis anglicanos. Então, isso que eu falo de a luta política, às vezes se confundir com a luta religiosa, ok, tá, já entendi. Ok, depois, tá, desculpa se eu pronunciei errado, é que eu vou falando e, né, vai indo. Não, é que a gente vai falando e às vezes saem palavras, tipo, o que eu quis dizer com percalço, na verdade, eu lá quer dizer que o percalço é mais o caminho. Eu até me esqueci que eu tava falando, gente. Ixi. Eu quis dizer meio que, tipo, o caminho que se deu durante. Talvez eu tenha dado um significado diferente na minha cabeça. Mas eu quis dizer que essa questão da luta política com a luta religiosa. Tá, não, sim, tranquilo. Não, só tentando explicar, não, de boas. Fica tranquilo. Mas eu quis dizer que a luta política, ela, muitas vezes, junta com isso, sabe? Então, é muito embrenhado, assim, quando tu vai lendo livros sobre isso, tu fica muito confuso, às vezes, quais são os reais motivos, ou não reais motivos, mas a questão dos dois estão sempre muito próximos, né? Da luta política, a luta de poder e a luta religiosa da Inglaterra. Então, o início da dinastia Stuart, né, que foi com Jaime, e o Carlos I, que é o filho do Jaime I, ele assume o trono, e ele era um homem católico. Na verdade, quando a gente pensa na questão dos reis ingleses até o final da Revolução Gloriosa, a gente tem que ter uma ideia de que nem sempre eles eram anglicanos, porque eles eram o líder da igreja anglicana. Alguns eram católicos, alguns foram criados como católicos, alguns eram anglicanos, enfim, então existia uma diferença bem grande nessa questão. Ele era um homem católico, então ele iniciou o reinado dele apoiando os católicos, e isso obviamente vai criar atritos com a questão do... como eu posso dizer? A questão dos puritanos, enfim, e como ele estava apoiando a Igreja Católica, né? A gente tem que lembrar do rompimento da Igreja Católica lá com o Henrique VIII. Eles, obviamente, não vão ficar muito felizes com a situação. Ele, com o pai dele, continua com a questão do absolutismo, de tentar não restaurar, mas colocar mais fortemente, tentar solidificar o absolutismo na Inglaterra, que nunca foi tão absoluta, mas, enfim, ele tenta, né? E continua falando o que o pai dele fazia, que era tentativa de aumento de impostos. Isso vai entrar em choque direto com o parlamento inglês. Eu não sei se eu falei do parlamento inglês na aula que eu fiz sobre Inglaterra lá atrás. Não sei se expliquei como é que se dividiu o parlamento. Mas o parlamento inglês, ele se dividia em duas partes, que eram as duas câmaras, que eram a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lords. A Câmara dos Lords, pelo nome, a gente consegue já identificar que é a Câmara da Nobreza, ligada à nobreza inglesa, e a Câmara dos Comuns era a Câmara que participava boa parte dos burgueses puritanos. Então, existia
a coroa. E isso vai continuar até o final da Revolução. O parlamento vai ser dissolvido e restabelecido diversas vezes, né, porque ele, de certa forma, é uma ameaça ao absolutismo que eles desejavam ter. Tanto o Jaime, o Carlos, enfim, eles tentam fazer essa coisa de dissolver o parlamento. Em 28, então, o parlamento vai tentar sujeitar o rei a uma petição de direitos, que era garantir a população de impostos e detenções ilegais, e o rei não vai curtir muita ideia, e o rei não vai responder positivamente a isso. O que ele vai fazer? Vai fechar o parlamento e vai ficar mais de 10 anos reinando sem convocar o parlamento. Demonstrando que o parlamento, ainda nessa época, apesar de ter voz, podia ser fechado ou não pelos reis, os reis que estavam, então, no trono naquele momento. O que mais posso falar sobre isso? Então, até 40, que vai ser o momento que ele reabre de novo o parlamento para tentar... na verdade, ele abre o parlamento em 40 porque ele tem uma rebelião de escoceses nesse mesmo ano. Rebelião que aconteceu porque o rei tentou colocar, acho que, um mecanismo sobre os presbiterianos, que são calvinistas escoceses. Eles também não vão gostar muito, e eles vão, como forma de retaliação, eles vão invadir o norte, né? O norte da Inglaterra. O norte porque a Escócia é o norte da Inglaterra, né? Então, a divisa que eles fazem, eles na verdade, invadem as fronteiras, e aí o rei vai tentar, com a ajuda do parlamento, porque, enfim, querendo ou não, o parlamento tem dinheiro. Então, ele precisa do dinheiro, de convocar, enfim, para tentar ajudar, né? E o parlamento não vai aceitar a ideia, porque eles não querem a manutenção do absolutismo, e eles vão ser fechados novamente, porque eles não respondem do jeito que o rei quer, mas reabertos em novembro, acho que novembro do mesmo ano, e vão ser mantidos abertos até o final de 53, por aí, vão ficar 13 anos abertos direto, que é digamos que é dito como um longo parlamento, né? Isso não é normal naquela época. A Revolução, então, puritana, que já entrando direto na Guerra Civil, e a decorrente Revolução Puritana. Então, esse processo vai levar em torno de 9 anos para ocorrer. Então, não é uma coisa momentânea, né? Quando a gente trabalha esses processos, são processos, às vezes, muito longos, que a gente lê na história, tipo, isso aqui durou quanto tempo? Durou meses? Não, durou anos. O processo todo durou 40 e poucos anos. Então, a Guerra Civil dura 9 anos na Inglaterra. E aí a gente consegue dividir basicamente em 2 quadros isso aqui, que é os cabeças redondas. Por que cabeças redondas? Porque eles não usavam peruca como os nobres. A gente tem umas fotos que eu vou passar depois, que você consegue perceber que os nobres, os reis, eles usavam perucas. Como os burgueses vêm já, talvez, de uma camada popular, enfim, eles tendem a não usar perucas, então eles são chamados de cabeças redondas, que são os puritanos, obviamente, como eu falei antes, e a gentry, que é, nessa questão, bem importante, uma camada bem importante da sociedade inglesa, que é a chamada pequena nobreza rural progressista. Por que esses dois participam juntos, apesar de ser uma nobreza rural? Essa nobreza rural, ela se sentiu, digamos assim, incomodada na questão dos cercamentos. Isso é um dos exemplos que eu posso dar. Os cercamentos, como vocês lembram, ele foi útil para, enfim, colocação de pastos, foi útil economicamente para os senhores que eram antigos senhores de terra, e aí os donos das terras, né, porque eles viraram propriedades. Só que isso acabava, como eu falei também na última aula, esse processo de cercamento acabava tirando aldeias, desmatando, enfim, isso não era benéfico à população. A população muitas vezes se rebelava, e o governo, a coroa, ela tentou muitas vezes limitar os cercamentos dessas terras. E a gentry, ela
na verdade, ela é a dona dessas terras, elas são as terra-tenentes nessa questão. E isso incomodava. A coroa não fez isso beneficamente, né? A coroa não fez isso de forma, vamos ajudar o povo. Na verdade, não. Na verdade, ela só queria intermediar uma questão que podia levar a grandes perdas, rebeliões, enfim. Era só para acalmar a animosidade de espíritos da época. E a Gentry acabou ficando contra o rei, e aí essa união se dá muito por, talvez, vantagens e benefícios da Gentry se aliar com os puritanos na época. E também, além desses dois, a gente conta com os camponeses e os artesãos. Os camponeses, depois eu falo mais pra frente, né? Eu foco mais nisso depois. E aí a gente tem do outro lado, que são os cavaleiros, que são os partidários do absolutismo, né? Do rei e a nobreza feudal. Aí a gente entra o grande homem da parada, que é o Oliver Cromwell, que é o líder radical dos Cabeças Redondas. E, Lucas, eu não sei se até agora eu tava lembrando. Lucas, tá vendo? Tu lembra se ele era da nobreza? Ele era da nobreza, Oliver Cromwell? O Cromwell é a representação do que é a Gentry, gurizada. Ele era um pequeno nobre. Ele, inclusive, é descendente do Thomas Cromwell, que é um cara extremamente importante, um dos primeiros ministros do Henrique VIII, tá? Mas ele era tipo um parente distante. Ele até, teoricamente, ele nem deveria usar o nome Cromwell, mas utilizou porque era com uma questão de status dentro da sociedade. E por esse parentesco próximo, a família dele teve algumas terras, pequenas terras. Ele é o exemplo do que a gente conhece como essa pequena nobreza rural, progressista e puritana, tá? Ele era também extremamente puritano. Ele é uma exemplificação bem grande disso que a Julian está falando da Gentry. Ele não era um cara rico, por exemplo. Ele era um cara que tinha pequenas posses, mas justamente por esse aburguesamento da sociedade, ele ganha espaço. E aí vai ganhar espaço depois no conflito que ela vai essa trabalhar. nobreza rural, acho que uma das grandes diferenças da nobreza rural é que eles não têm títulos nobiliárquicos, como a nobreza, digamos, mais, né? Eles não detêm esses títulos de duques, enfim, barão, essas coisas, não, que no caso da nobreza, a parte mais elevada da nobreza tem. Eles não possuem títulos nobiliárquicos, né? Então, o Oliver Cromwell, que é o líder desses cabeças redondos, ele convoca 42 a base dessa pequena burguesia dos camponeses. Então, o que eu falei dos camponeses que são os diggers e os levers, né? Eu sei que é muito nome para vocês decorarem. Eu acho que agora, tipo, é só para dar talvez uma noção de como funcionou. É claro que é bom saber o que cada um faz e tal, qual é a direção, qual os conceitos, enfim. Mas eu acho que é só para ter uma noção de como se deu esse processo, tá? Então a gente conta com a apoio dos camponeses, os diggers e levers. Diggers e levers em português é escavadores e niveladores, eu acho. Escavadores? Acho que escavadores, né? Os escavadores, então, eles são, digamos, de pessoas que apoiam esqueci a palavra, ai meu Deus. Ai meu Deus, como é que é a palavra, Lucas? Que um era reformista. Buscavam a reforma, uma ideia reformista, ou seja... A reforma agrária, Eu tava com uma coisa na cabeça, não tava lembrando, a reforma agrária. Uma espécie de reforma agrária espontânea, digamos assim, e os levers eles reivindicavam uma sociedade igualitária juridicamente e a liberdade de crença religiosa, enfim. Então, eles eram radicais, né, camponeses radicalizados, digamos assim. E então esse grupo de pessoas se junta para formar o New Model Army, que é o novo exército modelo. Então, com essa ajuda desse exército, que foi essencial para a ganha de causa da Revolução Puritana, na Batalha de Naseby, as forças reais ganham em 45 e acabam destronando então Carlos I, que foge lá para a Escócia, mas ele é pego, né, e vendido para os líderes ingleses, e é então executado logo depois de 45. Agora não lembro qual é a data exatamente. Não precisa saber de data, tá? Só para ter uma noção. É 49, eu acho. Foi 49 mesmo? Ô, gurizada, só para vocês
pensarem assim, tá? Agora buscando. Agora já ajeitei todos os áudios aqui. Tô mais tranquilo e menos irritado, porque eu tava puto da cara no campo quando a gente tava entrando. Mas agora é mais tranquilo. Primeiro, boa noite, né? Pra vocês. Mas só pra vocês pararem um pouco pra pensar, gente, tudo isso que a Julian falou até agora, imaginarem que nesse momento eles cortaram a cabeça de um rei. O povo corta a cabeça do rei. Isso tem um significado gigantesco. E isso aqui, 130, 140 anos da Revolução Francesa. Então, na realidade, o que a gente está percebendo aqui já são elementos de uma burguesia crescente, querendo dominar, e vai dominar por uns 10 anos com a Revolução Puritana, durante o período que a Julian vai falar agora. Mas para vocês imaginarem quão é importante esse momento para a história, porque é a primeira vez que a gente tem um líder absolutista. O cara é como. Eu tava vendo um documentário que até coloquei pra vocês aqui. E o cara no documentário vai dizer: era como matar Deus. E realmente, era como tu matar. Ele era o representante. A questão do direito Sim. divino. Ele era um representante das divindades, do sistema religioso, sistema de controle social daquela época. E simplesmente tu pega e corta a cabeça do cara. Corta. Uhum. Através de uma coisa também que é importante, né? Não é só cortar a cabeça, ele passou por julgamento. Ele foi tratado como traidor. Então tudo isso já Uhum. trabalha, na realidade vocês, a Revolução Puritana é o momento que culmina, na realidade, todo um processo que a gente já está vendo desde lá do início da Idade Moderna. É esse crescimento de uma burguesia e a alteração dentro do status quo dessa sociedade que é vigente desde o período feudal, certo? Então essa revolução, ela é complicada, ela é bem confusa, tá? Para eu e a Julia, a gente faz uns 3 dias que a gente está conversando, porque ela é inclusive dentro dos ramos dos historiadores, vários colocam nomes distintos, tem uma classificação, nem eles sabem muito bem como é que aconteceu Sim. esse período, mas é importante esse período porque é o primeiro momento que a gente vai ver uma ruptura desse status quo que era Uhum. predominante desde a Idade Média, certo? Acho que era mais isso, Judy. Sim, não, eu ia falar isso e tu falou com perfeição. É exatamente isso. A questão da execução de um rei nessa época é um símbolo gigantesco do que estava acontecendo antes, das discussões, uh, dos movimentos sociais. E esse ponto de partida, essa execução do rei, ela também ressoa anos depois e continuou ressoando, e a gente vê na Revolução Francesa, enfim, ela pavimentou um caminho, eu acho, de certa forma, que já havia sido pavimentado antes e abriu trajetórias diferentes para o que aconteceria depois na história. Então, a gente começa com o governo de Cromwell. Eu fiquei em dúvida entre botar república e governo, ou governo. Eu preferi botar governo do Cromwell, mas que é vista por república, né? Mas não é bem uma república, porque ela depois dá uns ares de ditadura, pela forma como o Cromwell comanda, com o Monte Ferro, enfim, ali a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda. Desculpa a tosse quando começa a falar, eu não consigo. Então, o Cromwell, ele, por ser o líder do Cabeça de Uns, ele é nomeado Lorde Protetor da República. Ele, então, obviamente, ele foi ascendido pela burguesia, e pela burguesia ele vai liderar. Então ele faz iniciativas como o ato de navegação. Eu até botei uma fotinho depois para exemplificar o ato de navegação. Deixa eu ver se o ato de navegação ele favorecia muito a Inglaterra, porque a Inglaterra só podia, os produtos ingleses só podiam ser comercializados por navios ingleses, e o que podia chegar na Inglaterra eram só navios ingleses. Era tudo, enfim, eu quero que vocês terem ideia que o Cromwell faz aqui é uma vantagem, um benefício para o comércio inglês da época, e isso vai ser também uma das etapas de beneficiamento do que a gente vai ver depois na Revolução Industrial, aqui a acumulação, né, de capital, enfim. E o ato de navegação do Cromwell é importante nessa época, porque ele dá mais ainda um monopólio da Inglaterra na questão econômica, do mercantilismo, né?
Então, Outra coisa. então a República. Fala. Não, outra coisa só importante, gente, do ato de navegação, que é com ele que a gente vai ter a predominância da Inglaterra como principal expoente marítimo no mundo. Até esse momento que a gente tem como grande império de navegação, primeiro foi a Espanha, com a Invencível Armada, que não foi invencível, foi inclusive os próprios ingleses que destruíram, mas depois com as repúblicas dos Países Baixos, tá? E é nesse momento, com os atos de navegação e um forte investimento do Cromwell na navegação, porque ele viu que a partir do desenvolvimento econômico entre o Atlântico e o continente europeu, ia se desenvolver essa economia e era o grande percussor e de desenvolvimento de acumulação de capital primitivo. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho melhor isso. Mas outro fator importante também que o Cromwell vai fazer através dos atos de navegação é a conquista de entrepostos comerciais importantes além mar, como por exemplo a Jamaica, certo? A Jamaica era uma possessão que era espanhola, tá? Como origem, e vai ser conquistada pelos ingleses nesse momento. E inclusive o Cromwell já vai incentivar uma coisa que já existia anteriormente, que é a pirataria, certo? Então, por exemplo, os navios que vinham abarrotados de ouro, que nem a gente viu na última aula de Potosí, por exemplo, nesse momento eram roubados por vários corsários piratas ingleses. Então isso também foi uma forma de acumulação de capital que vai possibilitar do que a gente vai falar depois no final da aula. Tá? Então a conquista da Jamaica, por exemplo, a própria expansão da Inglaterra para a Irlanda, que a gente tem nesse momento, e a conquista da região da Irlanda, massiva pelos ingleses, e também da Escócia também, o Cromwell vai fazer uma invasão na Escócia também, e aí por terra, não por mar, mas tudo isso é um projeto de imperial, da criação da Inglaterra como principal força predominante no mundo. E a partir desse momento a Inglaterra, até a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra se torna o principal império comercial do mundo, comercial e político no mundo. Inclusive vai se dizer, já chegar um momento que a Inglaterra é um império que nunca dorme, porque em todos os lugares do mundo existem possessões da Inglaterra, certo? E é através do governo do Cromwell que isso vai começar, sobretudo por as questões do ato de navegação. Ô, Júlia, só eu tinha colocado ali depois antes do anterior da questão da Commonwealth, tá? A Commonwealth, gente, ela como tá dizendo, me ajuda, Julian, tu que sabe melhor inglês que eu, mas o Commonwealth é riqueza comum, tá? Então, justamente essa ideia também de república vem muito dessa ideia da Commonwealth, de uma riqueza comum entre todos os ingleses, e não mais uma riqueza do Estado que quem comandava era o rei, certo? Como a gente tinha visto no absolutismo. A partir de agora, toda a riqueza do Império Inglês é feita para os ingleses. E não é à toa, por exemplo, que todos os materiais que eram produzidos, tudo que era matéria-prima que era produzido na América e nas colônias inglesas, só vão poder ser comercializados através do ato de navegação para a Inglaterra. Então tu pode perceber que ainda se mantém, mesmo se tendo essa ideia de novidade, de ser uma república, ainda se mantém muitas ideias do período anterior. Porque isso é mercantilismo, certo? Então esse monopólio de uma nação única, só que o que ele acontece? Ele coloca as colônias dentro dessa nação, como se fizesse parte dessa nação, certo? Até hoje em dia se usa o termo Commonwealth para designar as partes que pertencem ao Grande Império, né? Tipo, por exemplo, a Austrália, o Canadá, eles são parte da Commonwealth até hoje, né? Porque eles são como é que não é submetidos, eles estão sendo regidos pela coroa inglesa, que é, no caso, Elizabeth hoje, Elizabeth II. Então, tanto no Canadá quanto na Austrália, então às vezes as pessoas não sabem disso. Eu estava falando isso com alguém esses dias, mas eu não sabia que era parte da Commonwealth, sabe? Mas, por exemplo, no Canadá a gente tem um primeiro-ministro, não o presidente, é o primeiro-ministro, porque ele faz parte, ele é tido pela coroa, mas ele possui o primeiro-ministro, né? Seu primeiro-ministro. Enfim, continuando, só pra não sair muito, porque o Lucas já tem que dar a parte dele, eu quero ficar tem tempo. Falando muita coisa do Lucas. É tranquilo, tem tempo. Então a República, eu falo que foi logo trocada por uma ditadura aberta,
Por que eu falo isso? Porque o Cromwell começa a governar, digamos assim, com mãos de ferro. Ele fazia coisas muito próximas ao que um rei fazia, praticamente. Ele começou a deter um poder e manter as coisas com esse pulso de ferro muito... ele era muito agressivo, por exemplo, ele reprimiu revoltas na Irlanda, na Escócia, nessa época, que foram bem brutais. Ele fecha até o parlamento, ele chega a fechar o parlamento e ele executa lideranças que então ajudaram ele a chegar como o que ele era então, Lorde Protetor da República. E a execução de um líder do Lever, acho que foi Christopher Hill que falou, que é um dos historiadores que trabalha com a questão da Revolução Inglesa. Ele fala que no momento da execução desse líder Lever, ele fala que já estava bem explícito que ele não ia conseguir manter por muito tempo, que ele não conseguia se manter por muito tempo. E, no entanto, ele consegue até 57, ele tenta reabilitar a aliança com o parlamento nesse ano, o que dá um pouco certo, só que ele morre no mesmo ano e deixa o filho dele, o Richard, no lugar o Richard Cromwell. Eu botei uma fotinha dele ali, é bonitinho, né? Adoro essas fotinhas essas imagens. Eu não botei o pintor, eu ia botar, esqueci. Mas botei uma fotinha dele pra vocês verem como ele era. Só pra vocês, esse negócio da foto da Julia é interessante, porque nessa foto, por exemplo, o Cromwell, ele tá de cabelo comprido. E ele sendo um dos líderes dos cabeças redondas, no caso, ele anteriormente tinha o cabelo também curtinho, baixo. Mas em outras fotos, quando ele assume, ele tem o cabelo baixo. Mas depois, nessa aqui, em 1586, no período que ele já está sendo tratado como um Lorde Protetor, ou seja, um ditador, ele está com o cabelo comprido. Isso diz muito também. Isso quer dizer, ele de uma certa maneira ele volta. Ele era um civil, tá? Ele nunca se tratou como um rei, mas ele era um civil, mas as formas de que ele atribuía, as coisas que ele realizava, tinham aspectos extremamente autoritários e absolutistas. Então, já passei. Então, o Richard Cromwell, ele não consegue manter o que o pai dele manteve, né? Não duras penas, que não foi duras penas, mas ele não consegue manter a popularidade do pai dele entre a burguesia. E ele acaba sendo deposto pelo parlamento. E convoca, então, o Carlos II, que é o filho do rei executado lá, o Carlos I, em 1660. Ele tenta também de novo, aí começa o processo de novo de restabelecer o absolutismo. Ele faz uma aproximação com os católicos, né? E aí ele tem uma afinidade com Luís XIV, que é o Rei Sol, não sei se vocês lembram disso. E ele também iniciou a perseguição aos calvinistas. Então vocês veem aí que já entra de novo em choque direto com os puritanos, burgueses puritanos. Ele tenta, enfim, fazer novos atos de navegação, para tentar restabelecer esse poder sobre a questão econômica. E ele entra em uma guerra contra a Holanda nesse mesmo momento, né? Então, um pouco conturbado, digamos assim, esse início da restauração da dinastia Stuart. A reação do parlamento, que obviamente ia ter uma reação, é a lei do teste. A lei do teste, ela é uma lei que meio que obriga as pessoas que trabalham não é trabalho, Lucas, eu agora estou lembrando, mas é que obriga as pessoas a professarem o juramento que não são católicos, são anticatólicos, né? Era uma coisa do gênero. Agora me faltou, não. Não me lembro. Tu não lembra? Não lembra? Mas enfim, era um processo de reiterar o anticatolicismo, ok? A lei do teste. Em função do Carlos estar se aliando talvez aos católicos e dando aceno ao absolutismo lá da França. E aí se vê uma divisão parlamentar entre os Tories e os Whigs, que são os Tories, então, a favor do rei, e os Whigs são os que são contra o rei e a favor desses ideias liberais revolucionários. Em 85 o Carlos morre, eu acho que não botei. Mas o Carlos morre e o Jaime II então assume o trono inglês.
Gente, não é pra decorar os nomes, tá? Não precisa decorar os nomes, não precisa ter, tipo, enfim, vocês terem uma ideia de primeiro. Eu acho que a princípio vocês terem uma ideia do que tá acontecendo, dessa restabelecimento da dinastia Stuart depois da República do Cromwell, depois do falecimento dele, desse estabelecimento, tentativa do Stuart de novo de restabelecer a ideia absolutista, como ele estava fazendo antes da República, e do parlamento ainda entrar em choque e ainda se demonstrar reativo a essas ideias, essas tentativas da coroa inglesa de demonstrar enfim, de demonstrar o puritanismo, um aceno ao catolicismo, né? Então, o Carlos morre, o James II assume o trono inglês. Botei as fotinhas dos dois aqui pra vocês também verem. Eu gosto de botar foto pra vocês verem a cara das pessoas. Eu acho que é mais fácil de... Pra mim era mais fácil, pelo menos, de, tipo, tentar lembrar, pelo menos. Eles são cabeludos, ó, que nem o Lucas estava falando antes desse negócio de terem cabelos longos, né? A nobreza, a realeza tinha cabelos longos, essa vestimenta, né? Então, a Revolução Gloriosa, que então é finalmente a última parte desse processo complicadíssimo, que é a Revolução Inglesa. O Jaime, então, ele continua essa coisa de restauração do absolutismo. Então, esse é um processo que vai continuar sempre a dinastia Stuart. Acho que independente do rei, é a tentativa de não de calar, mas de fechar parlamento, de reinar com poder absoluto. Então, isso também acontece também no Jaime II. Ele vai... Aí a gente vê que fica mais perigoso, porque ele se converte ao catolicismo e inicia uma série de concessões que beneficiam os católicos, tipo isenção de impostos e algumas coisas, etc. E persegue as pessoas que se revoltavam contra os atos dele. O parlamento, então, ele vai como tentativa de uma saída intermediária, digamos assim. Eles convocaram a Maria Stuart, que é a filha do Jaime II da Inglaterra, e que era casada com o Guilherme de Orange. Por que eles dois são peças importantes e talvez uma saída intermediária? Porque os dois são protestantes. A Maria Stuart, ela é anglicana, e o Guilherme de Orange, que é o governador dos Países Baixos naquela época, ele também é protestante, ele é calvinista. E ele, além disso, ele tinha um exército. Então, eles eram, digamos assim, essenciais para manter. Obviamente, eles não iam ter o que eles totalmente queriam, que era talvez um parlamento totalmente livre, mas na verdade eles tiveram, depois eu vou explicar isso. Mas aí, então, como uma alternativa ao Jaime, eles convocam os dois e eles aceitam o trono, e o Guilherme de Orange entra com um exército para retirar o Jaime II, e ele foge para a França com a Maria de Modena, que é a mulher dele, e lá eles ficam e ficam até a morte, né? Nunca mais voltam para a Inglaterra. Então, esse processo se deu muito facilmente, entre aspas, né, facilmente, porque não teve derramamento de sangue, não teve uma guerra especificamente, porque o exército invade, mas ele foge, né, com a esposa dele, e a cavalaria da nobreza, que era a cavalaria do rei, também não fez uma grande reação, porque ele não contava mais com o apoio da cavalaria. Então, o Jaime é deposto em 88, e os dois reinam, porém com condições que aí eu acho que é uma das coisas bem importantes da questão da Revolução Gloriosa, que é o que se deixa, né? Que se deixa para até, digamos, os dias atuais, que a gente pode até ver isso acontecendo ainda na Inglaterra. Eles assinam, então, a Declaração de Direitos, do Bill of Rights, que determina, então, a monarquia parlamentar, que até hoje na Inglaterra é uma monarquia parlamentar. Vocês conseguem pensar na Inglaterra, as pessoas, Elizabeth II, ok, mas ela reina de verdade hoje. Ela toma posições, ela determina, enfim, movimentos políticos. Não. Ela é mais um símbolo, digamos assim, e hoje mais um turismo da Inglaterra, porque, querendo ou não, a coroa inglesa hoje na Inglaterra moderna, ela é um símbolo, talvez, do turismo, e isso começa a partir desse momento da monarquia parlamentar.
O que é a monarquia parlamentar, basicamente? Eles são obrigados a não governar ilimitadamente, como isso acontecia antes. Eles limitavam o poder dos reis e as coisas deveriam passar pelo parlamento antes. Eles, por exemplo, os impostos eles tinham que passar pela aprovação do parlamento, os reis ficaram proibidos de expropriar terras privadas. Então, foi uma série de medidas burguesas. Medidas burguesas que limitavam o poder do rei. Isso. Então, limitavam o poder do rei. Então, o rei, eles assinaram, né? E a partir de então é o que se constitui hoje a monarquia parlamentar na Inglaterra até os dias de hoje. Eu acho que, se eu não me engano, porque isso eu vi há muito tempo, eu acho que hoje os reis são obrigados a ser anglicanos. Por exemplo, a Elizabeth é anglicana porque ela é obrigada a ser anglicana. Ela é líder da igreja anglicana e ela é obrigada também a ser anglicana. E o próximo rei também é obrigado a ser anglicano. E outra coisa, eles também têm que respeitar a liberdade de crença. Eles não podem mais perseguir, enfim, crenças diferentes, como os puritanos. Eu acho que na parte é isso. Eu botei uma fotinha dos dois bem bonitinhos aqui, novinhos. Eles são noivos desde criança. Tem umas fotos de criança deles também, mas eu botei eles adolescentes. E eu botei aqui a Moça Gloriosa, assim chamada devido à falta de derramamento de sangue, como eu falei, e de uma forma relativamente pacífica que se deu a transição do reinado do Jaime II para de Maria II e Guilherme III da Inglaterra. Acho que é isso. Gente, só para vocês entenderem, isso não acontece simplesmente só nessa Revolução Inglesa. Grande parte das revoluções, ela não é uma revolução. São várias revoluções dentro de uma mesma revolução. Por isso que vocês podem perceber, e isso vai acontecer na Revolução Francesa e na Revolução Russa também, algumas das que me vêm agora na cabeça, que sempre nesses processos revolucionários tu tem o processo progressista, aquele que vem, se revoluciona, digamos, que modifica o status quo da sociedade, e normalmente tu tem forças reacionárias, que a gente chama. O que fazem? Reacionam a essa mudança de status quo e normalmente entram em conflito, certo? No final das contas, normalmente a coisa sai no pau, tá? Então acontece conflito, acontece guerra, tá? Revolução Tranquila. Confesso que é do Canadá, eu não conheço muito bem. Nossa, eu não sei nada dessa Revolução Tranquila do Canadá, porque eu não sei mesmo. E aí o que vai acontecer, gente? Tu normalmente tem esses momentos de umas figuras um pouco mais autoritárias, como Oliver Cromwell. Nas revoluções burguesas fica muito claro isso, porque o que acontece? Eles começam a fazer o processo revolucionário, cada vez mais fica popular, e é um medo da própria burguesia perder o fio da meada. O que eles fazem? Botam normalmente um milico no poder para defender. Isso vai acontecer aqui com o Cromwell, e isso vai acontecer também na França com Napoleão Bonaparte. O que é? Um milico, é um civil que é colocado dentro do poder para manter os direitos e as conquistas burguesas. Depois desse período da restauração, na realidade, é um período que, em grande parte, o rei não vai conseguir manter as ideias absolutistas que eles tinham anteriormente. Então, na realidade, que a gente tem que pegar dentro... A cisão houve em 1940, com o processo revolucionário da Revolução Puritana. Ali aconteceu. O Bill of Rights, em 1968, que eles chamam de Revolução Gloriosa, que é pintado pela dinastia, normalmente pela historiografia inglesa, como mega importante, mas ele na realidade ele é só a estipulação do que foi feito anteriormente, é só a estipulação do que já acontecia teoricamente desde 1940, certo, gente? Então, e para vocês perceberem, né, como a Gillian falou, a Inglaterra ela é uma monarquia parlamentar até hoje. Então, o único período que a gente teve de uma Inglaterra teoricamente republicana, que dá para falar bem na minha boca que é republicana ainda, é o período do Cromwell, certo? A Inglaterra como uma república, a gente pode dizer que viveu somente no período do Cromwell, menos de 10 anos. E dá para tirar até menos ainda, porque tem o período da ditadura dele, é uns 4, 5 anos que a Inglaterra vive como uma república, certo? Para vocês verem o impacto que isso vai ter dentro de uma sociedade como o império e o poder que a gente vai ter na Inglaterra, né, que era o principal império depois, econômico e político do mundo, certo? A partir desse processo revolucionário. E isso, gente,
Por que eu me papagaiei tanto? Para falar que agora a gente tem uma outra revolução. Só que essa revolução que a gente vai falar agora nesse momento, se revoluções sociais a gente tem uma troca nessa questão de troca de status quo dentro da sociedade, ou seja, uma classe social que era subjugada alça ao poder, quando a gente fala num outro tipo de revolução, modifica um pouco. Aqui a revolução que a gente vai trabalhar se chama Revolução Industrial e é uma revolução que afeta não diretamente a questão social, ou seja, das camadas sociais da sociedade. Ela vai afetar a questão econômica. E quando a gente fala em questão de revolução econômica, ela vai ter que modificar o quê? Os meios de produção, certo? Como você produz, quem é que mantém, como se fomenta os meios de produção, certo? E aqui a gente vai iniciar talvez a revolução econômica mais importante, talvez não, é a mais importante da nossa era, que a gente continua. Por que eu coloquei ele? Ela se inicia mais ou menos na década de 60 do século 18, mas ela continua até os dias de hoje, certo? Ela nunca terminou. Essa revolução industrial ela é contínua, porque a gente aqui está trabalhando com um processo econômico de acumulação que é o capitalismo. E o capitalismo ele se modifica a partir do tempo, a partir do seu próprio tempo histórico, certo? Revolução industrial, vamos trabalhar isso aí então, gurizada. Revolução comercial durante os séculos 16 e 17, tá? Que aconteceu na Inglaterra, todo esse processo que a Julian, de uma maneira ou de outra, não só nos âmbitos políticos, mas também na questão econômica, já trabalhou com vocês, principalmente pela questão da mecanização industrial e o desvio da acumulação dessa comercial para o setor de produção. Ou seja, todo esse capital que está sendo acumulado nesse período de expansão marítima, nesse período dos cercamentos, isso está sendo levado, esse capital, para o setor de produção. Isso vai ser fomentado depois. Produção, setor de produção, o setor que está produzindo, aquilo que produz, certo? Primeiro vai ser as manufaturas em um primeiro momento, mas depois vai se desenvolver para as indústrias, certo? Aqui a gente ainda tem, nesse período que a Julian falou, a gente ainda tem essa produção muito forte ainda das manufaturas, certo? Isso aqui é muito importante, vai estar ligado diretamente à Revolução Inglesa, tá? Que é o desaparecimento progressivo das relações feudais para a implantação de um modo de produção capitalista, certo, gente? Então, o que vai acontecer? Justamente dessas relações feudais, por exemplo, o servo ligado à propriedade do seu senhor, a questão dos cercamentos, a questão, por exemplo, de agora nós vamos ter o trabalho não ligado a essa servidão, mas um trabalho assalariado. Então tudo isso vai ser modificado às dinâmicas econômicas e sociais dessa sociedade. A acumulação de capital a partir do processo de exploração das colônias. Isso aqui é muito importante, que grande parte desse capital que vai ser desenvolvido. Eu já expliquei para vocês, não? Você sabe o que é capital? Eu já falei para vocês em uma outra aula, mas alguém tem uma dúvida do que é capital? O que vocês acham que é capital? Isso aqui é muito importante para a gente entender. A gente precisa entender isso do que é o capital. Isso, bens acumuláveis. Aquilo, por exemplo, terra é um capital. Nesse momento, escravizados, por exemplo, vão ser capital. Tudo que seja bens e tenha a possibilidade de tu acumular e desenvolver mais riquezas a partir daquilo é considerado capital. Imóveis, fábricas, que depois vai acontecer, tudo isso é capital, certo? Não é só simplesmente dinheiro, certo? Dinheiro é uma representação do capital. Então o que vai acontecer? Principalmente por todo esse desenvolvimento das produções de matéria-prima na colônia, pela pirataria que vai ser muito forte nesse momento, justamente para roubar o ouro e a prata, sobretudo. O ouro vai ter outra questão no Brasil, que é outros tratados, a dependência econômica que Portugal vai ter do Brasil, que Portugal vai ter da Inglaterra. Mas a questão da pirataria, principalmente das minas de prata, das minas, do ouro e prata que vai vir da América colonial espanhola e ser pirateada pelos corsários, em grande parte ingleses, muito famosos, Sir Blake, por exemplo, Walter Helen, vários corsários, caras que vão ser tornados Sir depois, são piratas, os caras fazem pirataria, roubam navios espanhóis, certo, gente? E todas essas riquezas vai possibilitar, então, justamente esse desvio da acumulação desse capital para o setor de produção e desenvolvimento para aumentar cada vez mais essa produção.
Revolução econômica que altera as relações de modo de produção, tá? Amadurecimento do capitalismo e sua predominância como sistema econômico. Aqui a gente vai ver uma... Pode passar para mim, Júlio? Peraí que travou. Sem problema. Então aqui, gente, a gente vai observar que o capitalismo ele tem várias fases, tá? E esse é o primeiro momento, justamente da Revolução Industrial, o momento que a gente tem a cisão da primeira fase do capitalismo. Ele deixa de ser uma fase de pré-capitalismo, ou seja, com vários elementos ainda ligados ao período anterior, e essa fase é o que a gente chama de capitalismo mercantil, ou também o mercantilismo, ou como alguns chamam também o pré-capitalismo, que é justamente essa necessidade de tu constituir cada vez mais essa acumulação de capital para poder depois realizar o que vai acontecer agora, que é esse capitalismo industrial, certo? Que é uma nova forma de tu entender o capital, um desenvolvimento desse capitalismo, certo? Posso passar? Pode, por favor. Deixa eu fazer um parênteses. Dá pra baixar, eu botei pra baixar aqui, a possibilidade de vocês baixarem o slide direto aqui, tá? Não sei se vocês estão falando do PC ou... Mas tem como fazer o download da apresentação original aqui no MConf. Porém, vou botar lá no Drive, tá? Não tem problema se eu não baixar aqui, vou botar depois lá. Todos esses slides que a gente tem aqui, gente, todos eles tem no Drive, tá? Que a gente faz as apresentações aqui. Até tem mais coisa no Drive que a gente coloca como material extra para vocês. Então, tentem sempre seguir pelo Drive e pelo cronograma. A história, a gente tem esse padrão de deixar sempre ali para vocês poderem acessar a qualquer momento e qualquer local, certo? Local que tem internet. Por que aconteceu na Inglaterra? Por que a Revolução Industrial vai acontecer na Inglaterra? Quais são as particularidades da Inglaterra para que aconteça a Revolução Industrial lá? Primeiro, porque foi o país que mais acumulou capital durante justamente o mercantilismo. A gente já falou pelo quê? Pela questão da pirataria e pela atividade comercial, sobretudo nas suas colônias, tá? Nas 13 colônias. Vitória, aqui alguma coisa que a gente também comentou anteriormente, a vitória sobre as potências europeias concorrentes. Por exemplo, a Armada Espanhola, que vai ser em 1588, já vai ter uma vitória da Inglaterra sobre eles. Então, por exemplo, a Espanha já pode ser deixada de uma certa maneira para trás como a grande concorrente. Os atos de navegação vai interferir sobretudo a grande potência da época, que é as repúblicas holandesas, República dos Países Baixos. O Tratado de Mitten pega, por exemplo, dá no meio do que a gente conhece como Portugal. Portugal vira praticamente uma dependente econômica da Inglaterra. E a Guerra de 7 Anos, na realidade, é um combo de destruição de todas as outras que tem ali. França, a própria Espanha, o Sacro Império Germânico, as repúblicas holandesas, na realidade, como quem sai como grande vencedor desse processo vai ser a Inglaterra. Vai ter um custo isso, tá? Vai ter um custo essa vitória, principalmente da Guerra dos 7 Anos, que vai ser a perda de uma da sua principal colônia de extração, que é as 13 colônias que vai virar os Estados Unidos, certo? Mas eles vencem e tem o predomínio a partir daí de toda a economia mundial. O êxodo rural aqui é a questão dos cercamentos. Por que a questão dos cercamentos vai ser tão importante? Porque é justamente desses camponeses que não vão ter mais terra para trabalhar que vai acontecer o quê? Vão ter que vir para a cidade e eles vão se transformar então na grande massa de trabalhadores. Para tu ter indústria, tu precisa de trabalhadores. E onde é que tu vai encontrar esses trabalhadores? Em grande parte justamente dessa galera que está em êxodo rural e está vindo para as cidades, que são os trabalhadores rurais, os camponeses, certo? Então, essa galera que vai trabalhar nas fábricas, em grande parte não era o pessoal que já vivia nos centros urbanos. Era quem? Era justamente esses trabalhadores, esses camponeses que perderam essas terras e foram obrigados a migrar para a cidade para encontrar empregos, certo? Ok, gente? Até aqui alguma dúvida? Nós vamos ter então aqui não só a Revolução Gloriosa, tá? Mas as revoluções, a Revolução Inglesa em si, no seu geral, que vai inaugurar esse Estado. Aqui tá errado, tá? Não é o Estado liberal inglês, é o Estado burguês inglês, tá? Não podemos falar liberal porque teoricamente o liberalismo nem aconteceu ainda, e a gente sabe que tanto o parlamento, eu coloquei errado aqui, tá? Não é liberal, é Estado burguês inglês. Tanto o parlamento quanto a própria monarquia ainda tem um certo controle dentro da questão alfandegária, das questões econômicas. Então não é um liberalismo total que a gente tem ainda nesse momento. Mas a gente vai ter um aburguesamento desse Estado, com certeza, a partir desse momento, certo?
E outro fator extremamente importante, aí uma questão mais geográfica, digamos assim, da Inglaterra, é que a Inglaterra tem abundância em dos dois principais, as duas principais matérias-primas que vão alavancar a produção dentro da Revolução Industrial, que é o ferro e também o carvão. Ok, gente? Beleza? Alguma dúvida até aqui? Hein? Falem comigo. Não é tu, Não querem falar é contigo. eles. Não É querem eles. falar. Não é tu. Nada, gente. Posso seguir? Tô conseguindo entender? Tô indo muito rápido? Ficou alguma dúvida? Tá de boa? Então tá. Palavra do Lucas é a palavra de todos. Posso seguir? Dale. Então o que vai acontecer, gurizada? No fim das contas, a gente então vai aparecer mecanismos que cada vez demonstram mais essa abertura comercial, esse desenvolvimento tanto industrial, mas principalmente pela questão econômica da sociedade. E um desses elementos vai ser a fundação do que a gente chama do Banco da Inglaterra, tá? Que existe até os dias de hoje. O Banco da Inglaterra, na realidade, ele foi criado nesse momento, em 1694, mas ele foi criado como incentivo privado, ele não era um banco estatal. Ele só vai se tornar estatal em 1947, ou seja, justamente quando está surgindo uma nova ideologia, que é a ideologia do keynesianismo, do Estado social-democrata, digamos assim, que onde o Estado tem a ideia do bem-estar social, da privatização, não, da estatização de várias matérias, instituições da sociedade, certo? Mas então o Banco da Inglaterra ele surge como um banco privado, tá? Ele é capital privado e vai auxiliar sobretudo o desenvolvimento tanto do parlamento, mas também das indústrias inglesas, ok? Crédito, toda essa questão. Um estímulo muito forte de uma empresa para a exploração de algodão nas suas principais colônias. É nesse momento que é fomentado o grande avanço, e depois na própria Inglaterra, nos Estados Unidos vai continuar, é nesse momento que inicia a plantação muito forte e a colheita muito forte de algodão, tá? Nas lavouras do sul das 13 colônias, tá? Porque justamente qual é a matéria-prima, a primeira indústria que a gente vai ter durante o período da Revolução Industrial? Quais as primeiras indústrias que a gente vai ter? O que vai ser feito nesse primeiro momento? Isso, as roupas, que a gente chama de indústria têxtil, tá? E para tu fazer roupa nesse momento, tu necessita do algodão, em grande parte, certo? Beleza? A mecanização então da indústria têxtil vai ser fomentada sobretudo por também desenvolvimentos tecnológicos. Vocês percebam então que tudo vai se acelerar, vai se modifica essa ideia. O próprio capitalismo fomenta isso, a questão do desenvolvimento tecnológico muito avançado, muito rápido. Então o que vai acontecer nesse momento que tu tem a descoberta de vários elementos importantes da sociedade industrial. Primeiro, talvez o tear mecânico, tá? Do Edward Cartwright, que é o cara que vai criar o tear mecânico, que, né, o tear, as pessoas faziam roupas manualmente, através de manufaturas, certo? O que vai acontecer nesse momento? O tear mecânico já aumenta o nível da tua produção. E a questão da máquina a vapor, que vai ser um mecanismo também utilizado, não só para aumento da produção, tá, gente? Também as máquinas vão começar a ser utilizadas como máquinas a vapor, o tear a vapor também vai ter, mas também pela questão do escoamento dessa produção. Então, por exemplo, vai demorar muito mais tempo, muito menos tempo para ser escoado, que o cara agora vai poder, por exemplo, no século XIX que se desenvolve bem forte isso, mas ele vai poder escoar seu equipamento por navios a vapor, ele vai poder escoar por trem a vapor, certo? Então tudo isso vai favorecendo. Isso não acontece o trem não surge pelo bem das pessoas. O tear mecânico não surge pelo bem das pessoas, porque é mais fácil para as pessoas trabalhar. Surge pela necessidade do aumento de produção. Isso é o capitalismo, certo? Não é pelo bem das pessoas que vai surgir isso. Surge através da necessidade de cada vez produzir mais coisa em menos tempo e gerar mais lucro para quem detém os meios de produção. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho melhor isso, certo, gente?
Então essa expansão industrial, mas aqui já num outro período, hoje a gente vai dar só o que a gente chama de primeira revolução industrial, primeira fase da revolução industrial, tá? E esse aqui, o período da expansão que a gente vai ter industrial para outros territórios, é Bélgica, França, Itália, Alemanha, Rússia, Estados Unidos e Japão, já no que a gente chama de segunda revolução industrial, que daí a gente vai ter uma outra aula só para isso, mostrando as especificidades dessas questões, certo? Posso passar? Uhum. Aqui só botei as fotinhas aqui, eu como a Julian também gosto de botar as fotinhas das criaturas. Mas aqui tu vê o James Watt, então, um inventor escocês. O James Watt, se eu não me engano, ele nem tinha muitas possessões, era um cara comum, era um inventor, digamos assim. Então, para tu ver como pessoas civis, como esses laços já estão quebrados. Pessoas que, por exemplo, não são de camadas pobres, mas são de camadas médias, por exemplo, da sociedade, já tem uma possibilidade de ascensão social, certo? James Watt. E ali do lado o Edward Cartwright também, que é o cara que inventou. Tá bom meu inglês, né, Julian? Ah, tô apavorado. Melhorou, hein? Ah, Nos tu últimos tá louco? tempos. Né, é que eu tô só tô papagaiando inglês agora na internet. Ok, next slide, Posso please. passar? Next slide, please. Ai, Vamos lá, gurizada. Então, formação da classe operária, tá? Aqui é o auge. É o auge da nossa aula de hoje. adoro, adoro, adoro. Agora é o auge da nossa aula de hoje, tá? Porque nós vamos falar como é que se forma na realidade as classes sociais, porque o que acontece? Isso aqui é importante pra gente entender, tá? No momento que tu tem a quebra social desse status quo do que a gente conhece como antigo regime, que é o que era o que era lá em cima na camada o clero e a nobreza, na camada média a gente pode dizer tinha esses comerciantes, essa burguesia cada vez mais ascendendo, e lá embaixo a gurizada, né? Os camponeses, os artesãos, o pessoal que tinha menos possibilidade de renda. Só que o que acontece? Quem alcança a camada mais alta dessa sociedade vai ser a burguesia. E essa gurizada que está lá embaixo, como é que vai ser? O que vai acontecer com ela? Como a gente viu aqui em alguns momentos, um dos processos que vai acontecer vai ser o próprio enclosure, os cercamentos. O que vai acontecer? Essa galera vai se transformar num outro nome. Ela não vai se tornar mais simplesmente camponês, ou porque muda a lógica de meios de produção. Essa galera vai se tornar uma outra classe que vai ser explorada, certo? E por ser originária justamente da classe burguesa, porque a classe burguesa vai originar as indústrias e vai resultar nessa outra classe, ela surge como um nome de proletária, certo? Ou a classe operária, também como a gente chama, ok? E a gente vai ver um pouquinho essa relação das classes operárias. Depois a gente vai ver, eu acredito que vocês têm aula de sociologia, vocês vão trabalhar melhor toda essa questão quando verem a questão do marxismo, certo? O marxismo é quem elabora melhor essas teorias. Talvez na história, acho que a gente tem uma sobre ideologia do século XIX, fala um pouco sobre liberalismo, fala também sobre marxismo, socialismo utópico, todas essas questões. Mas, bueno, então vamos entender um pouco o que é essa classe operária e como é que ela se constitui, tá? Então a gente vai ter a separação entre o capital e o trabalho. Isso aqui é muito importante, tá, gurizada? E isso aqui normalmente é um dos fatores que mais cai dentro desse primeiro período. O que vai acontecer? A partir dessa quebra dos laços feudais, os camponeses e artesãos eles vão virar indivíduos perante a sociedade, ou seja, eles vão ter um ganho e também vão ter um retrocesso, tá? Porque em certo momento o que vai acontecer? A partir de agora eles têm os direitos civis, eles vão ser civis, certo? Eles não vão estar mais ligados a uma questão perante, teoricamente deveria ser, tá? Todos respondem à mesma lei. A gente sabe que isso é bem relativo. Mas o que vai acontecer? Ao mesmo momento, eles são expropriados de todos os meios de produção. O que é isso? Eles não têm mais o que realizar para produzir suas próprias riquezas, ou suas próprias questões. Porque como eles não têm mais a terra, por exemplo, essa galera não vai ter como produzir seu próprio alimento mais. Eles não vão ter relações feudais para, por exemplo, ter um ganho dentro dessa relação. Agora, nesses momentos, eles não têm nada. Tanto não tem nada que grande parte desses camponeses vão justamente para a cidade. Por que eles vão para a cidade? O que eles vão ter para vender? O que eles vão ter para poder ganhar sustento? Para poder sobreviver dentro dessa sociedade?
Hein? Só uma pergunta. O que eles podem vender? A força do trabalho. A única coisa que eles têm para vender, então, é o seu próprio trabalho, a sua força de trabalho. Certo? Como foi tirado toda a sua forma de gerar riqueza, a única coisa que eles podem vender é a força do seu trabalho. Certo? Então, é a partir daí também que surge essa ideia de trabalho assalariado. Tá? E como a gente sabe da burguesia, como o objetivo dela é justamente aumentar e maximizar os seus lucros, não é simplesmente ter lucro, é tu encontrar todas as formas dentro da sociedade para maximizar os teus lucros, o que vai acontecer? Cada vez mais eles vão trabalhar mais tempo, certo? É nesse momento, inclusive, que o tempo tem uma relatividade diferente. A partir desse momento começa a se contar o tempo, porque tu está contando o tempo que tu está trabalhando, certo? Então todas essas relações são importantes, gente. O relógio nesse momento começa a surgir como um elemento extremamente importante. O café não é à toa que o café no século XIX vira um produto. O café sempre existiu. O que acontece no século XIX? É que as pessoas precisam ficar mais tempo ligadas para trabalhar, certo? Então tudo isso, gurizada, está relacionado à Revolução Industrial. É uma lógica diferente de mundo. Aqui numa lógica diferente de produção, certo? Então cada vez mais tu tendo maiores jornadas de trabalho e os salários menores, isso quer dizer o quê? Que vai aumentar o lucro da burguesia, certo? E não é à toa que as camadas da sociedade que vão ser mais exploradas são aqueles que têm o salário mais barato, porque tem menos força, teoricamente, física para a produção de fábricas, que são as mulheres, mas também as crianças. Tá? Então as mulheres e as crianças vão sofrer gigantescamente nesse momento, com salários baixíssimos, questão toda, além de assédio, de questão de trabalho, várias crianças mulheres também, tendo mãos amputadas, mortes. Eu posso passar depois, tem uma atividade que eu gosto de fazer com redação, a gente fez ano passado, que é mostrar relatos de fábricas, de trabalhadores, seja crianças, seja mulheres, seja homens também. Era horrível, gente. A experiência, não se esqueçam que grande parte das fábricas eram fábricas a carvão, né? Então o carvão solta fumaça, tudo, e isso fica muito. As pessoas saíram completamente cheias de fumaça. Como é que é fumaça? Não, cinzas no corpo. Então são condições horríveis. Imaginar que essas pessoas vivem em condições extremamente precárias, porque as cidades não têm preparação, não têm saneamento básico, isso nem se pensava nesse momento ainda, nessa época. Então, por exemplo, as cidades de Londres, grandes cidades industriais como Manchester, Leeds, Liverpool, York, cidades que vão ser muito fortes, essa atividade, Newcastle, atividades comerciais, vão ter condições terríveis para viver. Não é à toa que tu vê foto. Bom, Londres já é meio uma merda, porque tu vê Londres já tem aqueles. Já tem. Por si só já é cinza, né? Aí tu imagina colocar uma quantidade gigantesca de fábrica e fumaça. É bonita, tá? É bonita do seu jeito. Fantástico, fantástico. Chove 300 dias por ano lá. Eu amo, prefiro chuva. Tá louco. Então a gente vai ter esse processo desencadeia, então, uma urbanização com condições de vida na cidade piora, miséria, criminalidade, prostituição demais também. Então tudo isso vai ser alavancado pelas essas condições terríveis que essas pessoas passam dentro da sociedade industrial. Gente, eu vi agora, eu não estava olhando, mas já são 10 horas. Eu acredito que faltam uns 2, 3 slides, tem problema, eu acho que em 15 minutos eu consigo terminar. Não tem muita coisa ainda, são 3 slides só. 3? Tá. Então, vocês se importam de... Tá sendo gravado de qualquer maneira, mas vocês se importam de ficar mais um pouquinho? Tem problema? Posso tocar a ficha? Não, posso passar? Passa aí pra mim, professor. Deixa eu perguntar uma coisa, que a Jaque tá falando. Eu ia falar a mesma coisa, Jaque. Eu ia falar exatamente a mesma coisa. Que existiam, obviamente, produtos de luxo, por exemplo, vestidos. E aí tem o verde, acho que é o nome verde arsênico até, que a Jaque lembrou, eu lembrei disso que eu tava vendo esses dias. Que o verde arsênico que era pintado em quadros,
papel de parede, vestidos. Ele, obviamente, tinha arsênico, e as mulheres, que na maioria das vezes eram mulheres que faziam, acabavam tendo, tipo, necroses ou morrendo, obviamente, por causa do arsênico. E então esse é um exemplo, né, que a gente pode ter dessas pessoas que morriam na produção de itens, e até itens de luxo, no caso, né. Eles descobriram depois que matavam, né, mas ficaram anos e anos usando esse tipo de pintura, enfim, exemplo disso. Justamente a busca, agora a gente vai ver os primeiros, tá? Esses daqui não são todos, pois fica mais forte na segunda revolução industrial, tá? Mas o que começa a acontecer? De uma classe totalmente explorada, de uma posição de, como é que a gente pode dizer, de uma classe que é oprimida fortemente, e é oprimida até os dias de hoje, de uma classe que é oprimida, começa a se ter uma reação também. Porque vendo as condições que essas pessoas viviam, de uma maneira ou de outra eles vão reagir. E o que começa a acontecer? Esses operários começam a realizar movimentos, começam a se juntar e realizar reações contra esse sistema, certo? Só que, obviamente, gente, aqui a gente não está falando de ideologias ainda, a gente não está falando de um pensamento social, de sindicatos. Aqui a gente está falando ainda de uma constituição de pessoas da mesma fábrica, que tinham mesmas condições de vida, que se sentiam oprimidas ao mesmo tempo, se juntarem e reagir sobre aquele sistema. Só que o que acontece? Quem que eles pensam primeiramente que é o inimigo deles? Porque ninguém, não tem nada escrito dizendo, a classe burguesa explora vocês por causa da expropriação dos meios de trabalho, e eles são donos dos meios de produção, e eles são os donos do... Não tem nada dizendo isso ainda. Isso aqui a gente está falando início do século XIX, em primeira metade do século XIX, certo? O que vai acontecer? Esses caras vão cada... Bah, não conheço, né? Conhece? Não sei, então não me lembro muito. É da cultura pop aí. Sabe como eu sou um grande fã da Inglaterra, né, Edile? Então dessas coisas não sou muito chegado. Mas certamente, gente, tem muitos mesmos, séries, documentários, sobre o século XIX tem muita coisa. Filmes, tem muita coisa mesmo. Então, tipo, tu pega, por exemplo, eu te digo uns 3 seriados que estão no Netflix agora, se vocês quiserem ver, tá relacionado a esse processo de constituição da classe operária. O Pink Blinders, né, que se chama? Pink Blinders é um, tem um agora que saiu sobre o futebol, Constituição, a própria, depois a gente vai trabalhar na segunda revolução industrial, mas a própria criação do futebol é resultado dessa luta entre classes. Nós vamos ter os times dos burgueses, nós vamos ter os times dos operários, certo? E tudo isso vai estar relacionado a esse desenvolvimento da revolução industrial, dessa luta entre classes, que obviamente não vai ser explanado nesse momento, vai ser posteriormente explanado, certo? Mas o ludismo, então, que é esse primeiro movimento operário que a gente está falando aqui, o ludismo é meio bizarro a gente parar para pensar, e, porra, como é que os caras me fazem um troço desse? Mas é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Tentem se colocar, não vamos ser anacrônicos, que a gente já falou a importância disso. Tentem se colocar na pele dessas pessoas. Não existia uma questão sindical ainda, não existia. Essas pessoas se reuniam com aqueles que estavam sofrendo com o mesmo deles naquela época. E a ideia deles, dos ludistas, gente, era justamente brigar e destruir as máquinas. Porque eles pensavam que o inimigo deles eram as máquinas. Porque as máquinas justamente estavam vindo e tirando o emprego deles. Certo? Porque, obviamente, com o aumento de tecnologia, até os dias de hoje, quanto maior avanço de tecnologia, essa tecnologia também fomenta que tu necessita menos trabalhadores. Certo? Se desenvolve técnicas e maneiras, tecnologia, para tu gastar menos. Tu tem a oportunidade de gastar uma máquina que faça trabalho que tu precisa de um cara para manejar e não 10 para fazer aquele trabalho, tu vai investir nessa máquina. Essa é a lógica do capitalismo, certo? Vai gerar mais lucro em menos tempo, inclusive. Com não ter perigo de matar alguém, por exemplo, alguma coisa do tipo. Então o que vai acontecer? Essas pessoas vão entender que não é o burguês o inimigo deles, de classe, digamos assim. O inimigo vai ser a máquina. E tem lógica, se tu pensar.
Tira todo o conhecimento que a gente tem mas a lógica básica tem lógica, isso que os caras fizeram. Então o que eles faziam? Quebrava as máquinas. Esse foi o primeiro movimento que a gente tem de operários, o chamado ludismo, tá? O nome ludismo tem a ver com o nome do cara, que era o sobrenome do cara que foi o líder dessas revoltas, tá? Que era não sei o que Lud, tá? Mas não me lembro o primeiro Ah, nome dele agora, mas tem a ver com isso ali. Eu botei uma fotinho pra vocês verem. Fala, Jujubes. não, não fala nada, eu perguntasse se queria que eu passasse, mas eu já passei. Então tá. E se eu falasse que tu não queria que eu passasse? Ah, agora eu voltei. Não, tô Agora eu brincando. voltei. Tá, o outro, gente. O outro movimento que a gente tem é o que a gente chama de cartismo. Gente, o que que o cartismo é importante, tá? O cartismo tem uma questão para nós que é bastante interessante, porque vai ser o primeiro momento que esses trabalhadores vão se unir e vão reivindicar maiores direitos para essa sociedade. O cartismo não é uma coisa que acontece uma vez só, tá? É um movimento que se ultrapassa vários anos. São várias cartas, vai ser um movimento de cartas e revoltas também, que são enviadas para o parlamento para justamente o desenvolvimento de maiores direitos para essa classe trabalhadora, certo? Então vai ocorrer entre as décadas de 30 e 40, no século XIX, que basicamente existiam melhores condições para os trabalhadores na indústria, mas também direitos civis e políticos para essas pessoas. Porque grande parte do parlamento estava tomado só pela burguesia, certo? Então, maiores direitos, por exemplo, depois a gente vai ver alguns deles, mas esse movimento então teve origem pela carta escrita pelo radical William Lovett em 1838, chamada Carta do Povo, na qual estavam registrados todas as reivindicações que os participantes do movimento desejavam ver implementadas, tá? E dentro dessas declarações dá pra gente fazer algumas como? Desculpa, Jack. Quem é do me? Também. Ah, foi um estudante. Ah, do coisa. Então a gente tem a chamada Carta do Povo, que vai ter como reivindicação essa Carta do Povo, tá? A gente tem questões, por exemplo, como melhores direitos para, sobretudo, as mulheres e as crianças, condições mínimas de trabalho. Se eu não me engano, com essas cartas, essa questão do cartismo é aprovado também a jornada de trabalho de 10 ou 8 horas, não me lembro certo qual é a quantidade. Não, acho que era 10 horas. Não era 8 como era hoje, mas leis Acho. trabalhistas, digamos assim, de diminuição da exploração, mas também questões políticas, por exemplo, como pessoas do parlamento, obrigatoriamente, algumas tinham que ser do movimento operário, não só da burguesia. E o mais interessante, que é para a gente parar para pensar também, e aí é uma das grandes críticas que se tenha também ao marxismo ortodoxo, podemos dizer, que uma das questões, por exemplo, que tu tem dentro que eles buscam e reivindicam o voto universal masculino, certo? Mas só o masculino e não o feminino, Ah, certo? Então é, por exemplo, que vai ser só suplementado com as sufragistas no início do século XX na Inglaterra. ah, Se não me engano é 17 ou 16 o da Inglaterra. O voto feminino, o sufrágio universal. Né? acho que é antes. Não, na Inglaterra Ah, não sei se é tão. Se é tão mas bueno, tá relacionado, gente, por exemplo, para vocês pensarem também o quanto dentro das classes há também processos de exploração, seja de gênero, seja de raça, certo? São coisas, por exemplo, que não vão, que o marxismo ortodoxo por si só não vai trabalhar muito a fundo, certo? Então são coisas que a gente tem que pensar também e fazer uma crítica sobre esses processos e entender que quando a gente fala, pô, o cartismo foi super importante, mas atingiu a qual camada da sociedade? Quem é que foi atingido? Esses movimentos reivindicavam para quem? Quais processos de exploração foram suprimidos aqui, certo? Então são coisas que é interessante da gente pensar. Isso vai ter também na Revolução Francesa. Até que ponto a Revolução
ela atinge todas as camadas da sociedade. É uma revolução da liberdade, é o primeiro momento que a gente vai ter na liberdade do mundo, mas na Declaração do Direito dos Homens e dos Cidadãos está dizendo lá que todo homem, a mulher não tinha direito ao voto. E também não aboliu a escravidão. Então até que ponto é essa liberdade? Você tem que se questionar e fazer essas perguntas se todos esses processos revolucionários, até que ponto eles atingem. Certo, gurizados? Então acho que por isso era hoje. Por hoje era isso. Tem, mas esse do slide aqui, eu não sei Ah, se tá, quer falar mais desculpa. alguma coisa. Não, aqui é só para mostrar para as revoltas cartistas aqui para vocês. Ali, tudo que eu já falei, na realidade, ali tá relacionado à questão do sufrágio masculino universal, maior participação das classes trabalhadoras. Ali uma foto embaixo do William Lovett, sobre a Carta do Povo, que a gente já tinha comentado. É mais isso mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida, mais imagens para deixar mais interativo. Só pra comentar, o movimento sufragista, ele inicia no final do século XIX, começo do século XX na Inglaterra. Antes em alguns lugares, em uns lugares foi antes, mas na Inglaterra é mais ou menos nesse período. Tem aquele filme Sufragistas, Tá, que eu não curto muito, mas é bom. a data não é 17, 15, alguma coisa assim. Eu acho que é na segunda Não, década. que se consegue o sufrágio, eu acho que sim, sim. Não, é essa mais a ideia que eu tava... O movimento ele já, não, Tranquilo. desde o século Sim, XIX. Já existia um movimento sufragista desde o século XIX. Inclusive dentro da Revolução Francesa existia forte movimento sufragista universal para voto feminino também. Mas é coisa que justamente que eu quero que vocês imaginem e pensam, que também dentro da própria classe existe processos de exploração de distribuição de coisas. Peraí. Ai, meu Deus. É que hoje o feminismo, ele se ramificou, né? Tipo, o feminismo hoje em dia, existe feminismo que visa de um ponto de vista neoliberal, assim. Talvez no início pudesse ser um pouco anacrônico, né? Mas acho que hoje em dia, infelizmente, né? Porque eu sou feminista marxista, eu acho que é infelizmente necessário. Não, tranquilo. Tranquilo. Mas eu posso falar mais depois sobre isso agora, porque eu não quero, tipo, prolongar, o pessoal quer, né, jantar, sei lá, mas depois a gente prolonga esse rolezinho aí. Então tá, gente, eu acho que é isso, assim, Lucas. Por mim, se alguém tiver alguma dúvida, gente. Só pra falar acho que isso é legal, dos materiais de apoio. Se quiser botar lá, por favor, só pra gente pegar e ver o material de apoio, né? Os vídeos que a gente colocou lá no fundo. Sim. Tem os exercícios, tá, gente? Se vocês quiserem, fiquem super à vontade, perguntar, tirar dúvidas, aquela coisa de sempre. Vocês sabem que a gente tá super aberto aí. E aqui no final a gente colocou alguns filmes, tem muita coisa, tá? Mas tem muita coisa também que é bem, como é que a gente pode dizer, bem que tem pra se desconfiar, assim. Mas a gente colocou um filmezinho pra vocês, que é o Morte ao Rei. É um filme bastante conhecido até, de 2003. É bem interessante que ele não trabalha tão forte essa questão da religião, tá? Acho que é uma grande falha dele. Ele trabalha mais no aspecto político, podemos dizer assim. Mas é interessante que vai bem o período que o Cromwell desde do fim do fim da questão do parlamento ali com o rei e um pouquinho do Cromwell já como ditador. Grandes mortes da história, então falando mais sobre o Carlos I, também trabalhando sobre esse processo uh, da morte do Carlos I. E o último ali, que é bem legal, tá, gente? Que na realidade ele é bem complexo, ele é bem difícil, assim. Mas ele é interessante para vocês entenderem um pouco essa ideia da expropriação da modo de produção dessa sociedade, certo? Desses operariados e como se forma o proletariado, né? Que a gente chama. Que é uma entrevista com acho que o professor Rui Braga. É bem interessante ali pra ver. Não é muito fácil ficar em dúvidas de alguma coisa, é bem legal. O que falaram ali? A Jaque falou que gosta de fazer exercícios junto. A gente pode combinar de fazer.
no fim de semana, se o pessoal tiver afim, se tiver uma adesão. Eu acho que é bem menos É, exercícios, tem esse aqui, acho que é 10 só que a gente colocou. tem, deixa eu ver aqui. Acho que é uns 10 É também. 10. É 10, né? É. Bom, se vocês quiserem a gente pode fazer. A gente não consegue fazer em aula, porque como é muito corrido pra gente dar direitinho pra vocês as matérias, pra vocês estudarem e tal, a gente acaba não conseguindo fazer em aula, né? Mas a gente fica aberto também, se vocês quiserem, de outra forma, né? Que a gente corrija com vocês. Por mim, tudo tranquilo, né? Deixa eu só, Tudo de boa. deixa eu só parar a gravação aqui. Mas